Boa noite. Cerca de 700 municípios brasileiros não possuem um médico sequer. São mais de 13 mil vagas abertas sem candidatos interessados em ocupá-las. Para tentar resolver o problema, o governo brasileiro criou o programa Mais Médicos, que, entre outras medidas, prevê a importação de médicos estrangeiros para trabalhar nos locais onde os brasileiros não desejam atuar. A notícia gerou protestos em todo o Brasil e questões como a qualidade da formação dos médicos estrangeiros foram levantadas. Diante disso, uma discussão sobre o modelo de formação dos nossos próprios médicos também entrou em pauta. Afinal, formamos bem os nossos profissionais da saúde? Estão eles preparados e dispostos a atender às necessidades da saúde pública brasileira? Para discutir esse assunto, a Opinião Pernambuco de hoje convidou a pesquisadora da Fiocruz em Pernambuco, Paulete Albuquerque, a coordenadora do setor de graduação da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Bernadette Antunes. Também convidamos para o programa o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos, mas ambos não puderam participar do debate. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 ou ainda pelo Twitter, @opiniãope. Olá, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença das duas aqui. Bom, eu queria começar citando uns dados de uma pesquisa de alguns pesquisadores internacionais. 20 pesquisadores se juntaram para estudar o atual modelo de formação médica no mundo. Segundo eles, são gastos anualmente 100 bilhões de dólares em todo o mundo com a formação de novos médicos, mas também, segundo eles, esse modelo que aí está não funciona mais. E aí eu pergunto a vocês, qual é hoje o tradicional modelo de formação médica usado aqui no Brasil e em que ele se assemelha e se diferencia do modelo usado em outros países? Bernadette pode começar falando um pouquinho. Bernadette. Desculpa. Oi. Veja, o modelo hoje que se aplica no Brasil é um modelo que obedece às diretrizes curriculares nacionais que já buscam atender a necessidade de saúde da população. Porém, ele tem uma implantação bastante diferenciada nas universidades e nas faculdades. Entre elas? Entre elas, né? Alguns implantam mais adequadamente, outros menos adequadamente. Qual é o grande interesse desse? Primeiro é que exista algo em comum na formação dos profissionais da área da saúde, que é o que a gente diz assim, o campo de formação ou campo de saber. Então, todas as profissões da saúde hoje no país têm o que se chama de competências gerais, que todas têm que ter. Mas isso também não é usado assim de forma literal ou adequada. E todas assim se referenciam de acordo com a sua área, formação precoce no mundo do trabalho, de acordo com o perfil populacional de saúde, doença ou de adoecimento e morte da população, né? E utilizando a problematização como método mais eficaz no sentido de viver a realidade, o partindo de um problema real da população e da comunidade para se construir a formação técnica e científica. E que tenha um grande componente de humanização, né? Porque se você vai conviver rapidamente, imediatamente com as pessoas, você vai aprender a cuidar das pessoas. Só que esse modelo, ele ainda precisa de mais ajuste para o século XXI, que está aí, não é? Não sei se essa mesma pesquisa que você fala, que foi vista nos 100 anos do relatório Flexner, talvez seja a mesma, não sei o que você está falando, onde exatamente se viu isso, né? Que tem que se reformular um modelo de formação internacional para os problemas do século XXI. Hoje, em que o modelo que a gente adota no Brasil, porque eu estive lendo e eu vi que são dois modelos básicos. Como a professora falou, um baseado em aulas teóricas e provas e o outro mais baseado na problematização, na questão prática. Em que esse modelo hoje, o nosso modelo usado no Brasil pela maioria das faculdades, se diferencia de grandes universidades como Harvard, como algumas universidades do Canadá, outras americanas?
Bem, a formação médica, eu acho que a gente tinha que voltar um pouco nessa questão, né, que Bernadette cita rapidamente, do relatório Flex, né, que define toda a formação médica do século passado, mas com uma influência muito arraigada, né, dentro da formação médica atual ainda. Isto porque, assim, todos os professores foram alunos deste modelo, né? Então, o que acontece, na verdade, a gente teve, né, dentro desse processo da reforma Flex, né, uma aposta na especialização médica, né? Então, a gente tem toda uma fragmentação, né, do campo, né, da medicina, do saber, e essa fragmentação que começa, né, na primeira metade do século passado, se diferenciando em clínica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria, ela vai cada vez mais, né, se fragmentando ainda mais. Não só nas especialidades clínicas, mas nas chamadas hoje subespecialidades, né? Então, cada vez mais surgem, a tecnologia também puxa, né, todo esse processo, e a gente não pode tirar, né, deixar de pensar a medicina fora do contexto da sociedade, né? Então, dentro da sociedade capitalista, e aí não sai os Estados Unidos, o Canadá e todos os outros, a indústria farmacêutica e a indústria de equipamentos, ela puxa muito dessa formação médica. Então, a gente não pode deixar de ver, né, que o profissional, ele na verdade, o que vai ter como lastro, né, a vida também de todas essas indústrias. Isso faz com que a gente tenha, né, esses modelos hoje no Brasil, eles são mistos, né? Você tem universidades e faculdades que usam o chamado modelo da problematização, ou aprendizagem baseada em problemas, literalmente, e você tem muitas outras faculdades que usam a problematização de outras formas e usam modelos mistos, né? Onde o ensino tradicional mesclado, né, de acordo com a característica do professor daquele assunto, né, com modelos problematizadores. Então, no Brasil, a gente tem essas diferenças, né? A gente tem grandes faculdades, né, de referência nacional que são completamente tradicionais, conservadoras dentro de um modelo que é este modelo da especialidade médica. Nesse sentido, você falou da questão da especialização. O que a gente ouviu falar muito nos recentes debates é que faltavam médicos generalistas no Brasil, médicos que atuem na prevenção, que atuem na saúde da família, que atuem de forma menos especializada. Isso é verdade? A gente está caminhando para um modelo especialista demais e deixando para trás essa necessidade generalista da medicina? Essa especialização, ela veio exatamente a partir da má interpretação, como alguns dizem, o professor Naumar coloca isso, e outros estudiosos, justo na avaliação dos 100 anos do relatório Flexner, da má interpretação ou do mau uso do próprio relatório Flexner, né? Quer dizer, ele teve uma intenção de dar um esteio científico à formação médica, mas alguns interesses do sistema capitalista aproveitaram da ideia da cientificidade, né, entre aspas, e começaram a subespecializar, porque aí isso é um sistema que rende mais, né? Quanto mais especialista, mais eu estou usando uma tecnologia, mais eu estou usando um remédio, mais eu estou fazendo um procedimento e estou ganhando dinheiro porque faço esse procedimento. Então, as famosas, né, áreas básicas e mesmo a generalista, ela não tem mercado de trabalho e ela não é valorizada na sociedade. Então, a gente busca formar, e mesmo as universidades como a nossa, que busca formar o generalista, ele, quando termina o curso, ele tem uma oferta muito maior de um trabalho especialista.
ou um trabalho precário, com vínculo precário, como tem hoje aqui no Recife, em Pernambuco. Então, assim, e distorce um pouco a própria necessidade da população. Quer dizer, a necessidade da população não é valorizada nesse momento. Primeiro que fragmentar não é bom, porque o corpo é único. A gente costuma dizer circulação, o sangue não para, não é? É um só. O sangue agora está no pé, daqui a pouco já está na cabeça. Mas quando o cara vai examinar a cabeça, ele não pensa que o sangue pode ter vindo do pé. Entende? Quer dizer, isso é bem natural, é quase artesanal, como o Paulo está dizendo, né? Você olha para uma pessoa, tem que ver ela inteira. Nesse sentido, eu estava olhando uns quadros de concorrência das residências nas universidades no país afora, e a gente vê claramente que especialidades como dermatologia, cirurgia plástica e outras que hoje são melhores de mercado, como a gente pode dizer, tem concorrência altíssima, e outras como medicina familiar, preventiva, sobram vagas. Nesse sentido, a gente pode dizer que a culpa seria da nossa própria sociedade que não valoriza esse profissional, e aí eu pergunto, o que é que o governo pode fazer para mudar esse quadro? Na verdade, a gente está numa situação, querendo tratar uma situação que de mercado, de uma sociedade, com políticas públicas, que são, na verdade, de uma outra característica, de uma característica estatal. O que a gente tem pensado é que uma coisa básica deveria estar sendo pensada por cada um dos colegas médicos. A gente tem um dever cívico de estar seguindo a Constituição. E a Constituição está dizendo que o sistema de saúde nosso, ele é único, e público e universal. Então, assim, todo brasileiro tem direito a ter acesso ao sistema de saúde. E aí ele está dizendo que o sistema privado ele é complementar. Então, o que acontece é que as regras de mercado colocam para os recém-formados que vão em busca da residência, como para qualquer outro, as ofertas que estão colocadas financeiramente. Então, na medida em que você tem uma oferta que lhe garante muito mais receita, muito mais salários, muito mais bônus, essa oferta é buscada por mais gente. Ela ganha. E ainda por cima... E aí a gente acaba com o quadro que a gente está, sem especialista nas áreas de que precisamos, ainda por cima você tem um outro elemento, Você tem características dessas especialidades em sua boa parte, onde você não precisa mais dar plantão, onde você pode trabalhar num regime médico que, por exemplo, na nossa época não era esse padrão. Na nossa época era muito, vamos dizer assim, na verdade óbvio, para a minha geração, que você ia dar um plantão e você entrava no plantão às 7 horas e você tinha que sair às 7 horas. Não estava na nossa cabeça sequer a possibilidade de negociar com um colega que eu ia chegar às 9, entendeu? Que eu ia chegar só à tarde. Ou que simplesmente não ia. Ou, você não ir por uma doença já não é essa questão, mas assim, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso se tornou regra porque uma situação de mercado está levando a que as ofertas sejam muito maiores do que a demanda. Nesse sentido, a falta de incentivo do governo a essas especialidades, vamos dizer, os salários menores que se pagam aos médicos da família, nos programas de saúde da família, eu sinceramente não sei a relação desses salários com relação ao salário que se ganha em outras especialidades, mas isso seria um grande complicador dessa falta de interesse dos recém-formados por essa área. Se o governo atuasse nesse sentido, já seria um bom começo para resolver essa demanda? Em parte, sim. A gente sabe que o salário é fundamental, mas não é só o salário. A gente tem essa história da própria saúde. Não é o salário necessariamente que fixa, mas a valorização e a oportunidade de trabalho. Então, hoje, o consumo, quer dizer, a sociedade de consumo é muito estimulante. Todos os indivíduos são buscados a consumir avidamente, não é verdade?
Então, e isso faz com que todos os indivíduos também busquem um sistema que trabalhe menos e ganhe mais. Né? Então, às vezes, você, por exemplo, você partejar uma gestante, você perde uma manhã inteira, perde entre aspas, uma manhã inteira, uma tarde inteira, cuidando do momento do parto. Né? E isso não é valorizado do ponto de vista de tempo útil. Então, poucos são os obstetras hoje que partejam a parturiente. Porque parteja significa o parto normal, acompanhar, né? Todo o trabalho parto, de né? parto. Todo o processo de trabalho de parto, junto com ela, com a família, com como eles organizarem o partuário. Né? Quer dizer, hoje o médico fica pulando de canto em canto e cumprindo meta, porque também o sistema de gestão, quer dizer, o modo de trabalho privado está indo para dentro do serviço público. Então, mesmo dentro do serviço público, você tem situações que você demora mais e situações que você demora menos. E o tempo hoje, né, com a tecnologia, com a informática, é muito importante no sentido da remuneração. Hoje, nenhum estudante nosso sai da faculdade sem estar empregado. E sem estar ganhando muito. Muito mais do que os pais dele, hoje médicos. Vários colegas nossos têm seus filhos no primeiro ano de formado ganhando mais do que eles. E por que veja que distorção. Tanto? E por que isso que a gente deseja entender, não é? né? Que distorção, não é verdade? E assim, a satisfação ainda não existe, porque essa sociedade que faz com que a gente nunca se sinta satisfeito ao consumo, entende? Então, esse é um outro lado da questão, que tem que se verificar também. E, por outro lado, quando você fala aí no governo, para mim o papel do governo hoje, que isso se faz na Inglaterra, se faz um pouco em alguns lugares dos Estados Unidos, no Canadá, que é planejar a força de trabalho na saúde, tanto para a formação como para a ação. Então, hoje, o trabalho na área da saúde não é regulado pelo Estado. Isso é papel do Estado, regular. Né? Regular, como você colocou. Quantos médicos generalistas têm que trabalhar? Qual é o regime de trabalho deles? Quanto eles devem ganhar? Quantos endocrinologistas eu preciso? Eu preciso de endocrinologista, eu preciso de neurologista, eu preciso de otorrinolaringologista, preciso. Mas eu não preciso da mesma quantidade. Nesse sentido, a gente tem algum órgão técnico, e aí privado ou estatal, que faça uma avaliação dessa saúde brasileira para nos dizer do que realmente a gente precisa, ou a gente está tateando no escuro, achando que precisa de uma coisa quando precisa de outra? Eu acho que o Ministério tem dado alguns passos nesse sentido. Até com o programa Mais Médico, quer dizer, por trás você percebe algum movimento nessa direção. Até nas próprias portarias, porém ainda um pouco confuso, porque também o governo também ele é também regulado pelo capital. Permeado Ele é permeado pelos diversos interesses. Quer dizer, o capital farmacêutico, o capital de equipamentos, né? Também regula, né? Os diplomas, tá entendendo? Então, assim, a sociedade brasileira é que tem que cobrar isso mesmo, nós temos que cobrar isso aí. Eu vou pedir um minutinho a vocês, a gente precisa fazer o primeiro intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 ou para o Twitter, @opiniãope. A gente volta já já. O Opinião Pernambuco está de volta hoje discutindo o tema Novos Modelos de Formação Médica. Participam do debate a pesquisadora da Fiocruz em Pernambuco, Paulete Albuquerque, a coordenadora do setor de graduação da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Bernadette Antunes. E a gente lembra que também convidamos representantes do Sindicato dos Médicos e do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, mas ambos não quiseram participar do programa. A gente já tem uma pergunta aqui de Salvino, de Camaragibe. Se o modelo de formação dos demais países se diferencia do nosso, como a pesquisadora da Fiocruz citou, por que a necessidade do governo federal convocar médicos de fora? Bom, eu não entendi muito bem a pergunta dele, mas eu vou pegar essa última parte. Por que a necessidade do governo federal convocar médicos de fora? E aí a gente entra na próxima polêmica do Mais Médicos, que é a convocação dos médicos estrangeiros. Primeiro eu queria saber a opinião de vocês e depois a gente tenta responder a pergunta do Salvino. Bem,
Eu acho que o papel do Estado, né, como eu falei no primeiro bloco, é garantir o direito da população em acessar o sistema de saúde, né? E neste direito da população de acessar o sistema de saúde está o direito ao acesso ao médico. Então, para mim, o médico ele é um profissional da estrutura da carreira do Estado. E ele, assim, precisa estar do Alto Amazonas, né, onde a gente passa 2, 3 dias, 7 dias de barco, né, a todas as capitais do Brasil. E se isso não é possível, né, com os nossos médicos brasileiros, ele precisa sim estar convocando médicos estrangeiros ou quaisquer outros que desejem atuar nesses locais. Quase todos os países do mundo fazem né? isso. Inclusive, eu fiquei impressionada porque na Inglaterra eu vi que 45% dos médicos que atuam no país são estrangeiros, nos Estados Unidos 25% e a gente só 1%. E aí eu pergunto, a gente realmente tem médicos suficiente para ter só esse número, 1%, ou essa conta realmente está pendendo de forma pior para o lado mais fraco? Qual é a solução desse problema? Na verdade, as regras internas, né, do nosso país geraram essa distorção, né? Você tem distorção nos outros também, né? Na Inglaterra, por exemplo, eles absorvem os médicos de um país pequeno da África, o Malawi. E assim, não era para acontecer isso também. Né? O Malawi tem uma dificuldade enorme. Só tem uma faculdade para formar médicos. Né? Formam os seus médicos, né, lá dentro da África com todo sacrifício e eles vão para a Inglaterra. Né? Isso também, né? Então, no caso nosso, a gente criou regras que dificultam, né, a vinda, né, a regulamentação do diploma dos profissionais médicos estrangeiros. Ou brasileiros formados no exterior. Quer dizer, a dificuldade é a mesma. Né? Isso partiria da suposição de que a nossa formação é melhor do que a que é observada lá fora? Necessariamente não. Há algumas opiniões de quem participa dessa discussão de que tem que ser bastante rigoroso, né? De que algumas faculdades que formam, né? Porque a faculdade privada, quer dizer, o ensino superior, ele é uma indústria de muita importância em alguns países da América Latina. Né? Tem alguns países que ela é a segunda maior indústria, né? O que mais rende ao país. Então, isso gerou também uma corrida por formação. E como aqui no país, né, se sai empregado, você tem uma curva de empregados e de cargos, como é que chama, vagas de emprego, muito maior do que o que você produz de médico. Então, o país é atrativo para isso. Então, saem muitos brasileiros para se formar nesses cursos e voltam. Então, há uma crítica. Agora, também não se analisa e nunca mais se avaliou, a não ser por essas avaliações mais gerais, que são boas também do próprio INEP, né? Tá certo? Mas nunca mais se fez uma avaliação profunda e se perseguiu como esses custos também privados no país e até alguns públicos têm conseguido formar bem seus médicos, tá certo? E isso é uma polêmica muito grande. Faz teste de semelhante de ordem, não faz exame de ordem, né? Mas a gente não pode avaliar, digamos assim, um grupo de profissionais puxando o exame lá para cima, com rigor. Até porque o teste, ele digamos assim, ele reprova muito mais no momento teórico. Tá certo? Na fase da prova que é teórica. Quando seja na fase prática, praticamente todos que passaram na teórica passam na prática. Tá certo? Eu já ouvi dizer que já submeteram alguns brasileiros a esses testes e nem eles passaram. Né? O que é que o Ministério está fazendo desse ano? Está, digamos assim, atraindo estudantes de algumas universidades, tá certo? Para fazerem o mesmo teste. Justo para, digamos assim, calibrar. Sim. A busca do Ministério é calibrar o exame de validação de diploma. Tornar ele possível. Porque como é que se fazia a validação de diploma antes? Era comparando o currículo, a formação, né? Em todas as áreas, não é só na medicina. Tá certo? E mesmo no mestrado, doutorado, a pós-graduação. Né? O Brasil digamos assim, não é simples em qualquer área de regulação de diploma. Sim.
todo mundo que se forma lá fora tem dificuldade de ser reconhecido aqui. Mesmo os brasileiros, mesmo na pós-graduação. Tá certo? Um dia desse, uma colega nossa estava com a maior dificuldade, porque ela fez um curso do Canadá e aqui não tinha nenhum curso semelhante que pudesse dar o título a ela que ela teve lá fora. Sim. Tem isso também, né? Que se busca, né, mas de qualquer jeito, essa é uma questão polêmica, né? E assim, por que se criou essa dificuldade se a gente vê... E aí eu pergunto, essas vagas que sobram, é porque falta médicos, o problema é o número de médicos que a gente tem, ou sobra médicos em algumas regiões e falta em outras? E assim, se falta médicos, por que toda essa confusão em torno da vinda desses médicos? Em que isso iria prejudicar o país, assim? Na verdade, a gente não pode dizer, né, que faltam médicos. No sentido, por exemplo, das capitais, a gente tem uma oferta de vagas ainda maior do que o número de formandos. Quer dizer, como Bernadette colocou, nenhum aluno nosso fica sem emprego. Né? Nenhum aluno nosso, nenhum médico formado hoje, ele na verdade no Brasil, para cada médico formado você tem 2,5 empregos oferecidos a ele. Isso tanto em capitais quanto no interior, tanto na em média. Capitais quanto no interior, Geral, na média. E, na verdade, o que é possível, quer dizer, você não consegue atraí-lo também para o interior, né? Tem todos esses argumentos, né, da falta de estrutura, mas mesmo nos locais onde se tem alguma estrutura, você não consegue atrair, porque você tem muitas ofertas nas capitais. Né? E nessa ideia de que assim, você vai conseguir tirar um médico da capital, né, para estar levando, né, uma pessoa que nasceu na capital, que sempre morou na capital, que tem família na capital, que fez toda a sua vida pessoal, estrutura na capital, dificilmente, né, esse profissional ele vai morar, né? Ele vai ter que ter outros objetivos, na verdade, para ele estar indo para o interior. São poucos. E vale salientar que o curso de medicina ainda é muito elitizado e muito concentrado na capital, até por conta dessa elitização, né? Ainda é pouco acessível para estudantes do interior, que têm uma formação básica ainda mais comprometida, então vira um ciclo vicioso, né? As pessoas que se formam já moram na capital e lá querem permanecer. E aí eu pergunto, desculpem, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, que acho que tem a ver com essa questão que a gente está colocando. Um comentário de Helder da Boa Vista. Se o Brasil tivesse saneamento básico e condições de higiene adequadas, além de não precisarmos de médico de fora, vários na ativa perderiam o emprego. E aí eu também não acho que ele quis dizer, se a gente investisse mais em prevenção, a gente precisaria de menos médicos. Né? Com certeza, o Brasil precisa investir nessas áreas. E Recife precisa investir nessas áreas, né? Ele mora na Boa Vista, ele percebe claramente a necessidade desse investimento. Agora, eu acho que sempre precisaria do médico, porque a própria relação do homem com a tecnologia, com a modernidade ou a pós-modernidade, vão gerando outros tipos de problemas de saúde, por exemplo, o próprio acesso à internet, né? Então as dependências de jogos, quer dizer, vão surgindo problemas outros, né, que a gente vai sempre precisar dessa figura. Agora, de uma outra figura, não essa que a gente tem hoje, que não tem vínculo com a sociedade, que não tem vínculo com a pessoa, com o sujeito, né, de relação interpessoal. Verdade, isso é que é complicado. Se a gente tem hoje, né, que são uma grande, talvez desmistificando, eu acho que é isso que ele quis dizer, que o que realmente muda condições de vida, né, o que reduz mortalidade infantil, o que aumenta a esperança de vida, não são profissionais de saúde. Né, isso está aprovado, né, são condições de saneamento, de habitação, de trabalho, de renda. Então, isso é muito mais efetivo, são chamados hoje determinantes sociais. Em saúde, a gente vai ter uma
conferência aqui em Recife, né, só divulgando agora no começo de setembro. E assim, mas por outro lado, aumenta a esperança de vida, né? Gera um outro conjunto de pessoas idosas que vão estar necessitando de profissionais de saúde que, vamos dizer, há 50 anos atrás também não existiam. Nesse âmbito, eu estava lendo que 90% das vagas oferecidas nas residências têm atuação dentro do hospital. E aí vários especialistas criticam isso, porque assim, já começa na formação da medicina brasileira a não capacitação do profissional que atua fora do hospital. E aí na questão preventiva, na questão da atuação junto à pessoa, nas comunidades, nas casas, que tipo de formação é essa que falta ao nosso médico? Onde e como conseguir essa formação mais distanciada desse ambiente hospitalar que a gente valoriza tanto? Essa formação ela é extremamente necessária para atender a população hoje, né? Somente que ela, digamos assim, ela é uma mudança de paradigma da atuação do profissional médico, né? Que ele trabalhava antigamente nesse lugar que a gente diz seguro, porque o hospital é um ambiente seguro. E ele vai atuar fora desse ambiente seguro, junto à comunidade. Então, ele começa a ter, assim, digamos assim, um desconforto nesse processo de trabalho. E isso é que faz, muitas vezes, né, a busca por esse lugar seguro, que é você estar ali no hospital, que você pede o exame e que você vai embora e o doente fica ali. Enquanto que você está na comunidade, você tem que entender o contexto, tem que trabalhar o contexto e os problemas, a complexidade dos problemas surgem muito mais à tona do que dentro de um hospital. Então, é um envolvimento maior e você, digamos assim, convive mais, passa a conviver mais com o sofrimento, com a dor, com a necessidade humana. E isso não é simples, né? E às vezes também os cursos não formam para isso. Né? E as pessoas também que buscam se formar hoje estão buscando talvez muito mais por esse mercado que sobra emprego do que pela necessidade vocacional que era comum na nossa época. Então hoje, digamos assim, a atração é muito mais o mercado, né, que a gente diz a saúde e a doença são objetos de consumo. Né? Nós fizemos na universidade um grupo operativo com usuários que a gente chamou de médicos para definir assim, que médico nós queremos para nos atender. E aí ficou muito claro, aquele médico que nos discute, aquele médico que me veja como um todo, aquele médico que seja meu amigo, que use o saber dele, a tecnologia, mas antes de tudo, me veja como pessoa. É isso que a sociedade quer. E aí assim, os médicos e as entidades precisam também absorver isso. Que é o seu clamor da sociedade e é o clamor também de quem está nas diretorias desses espaços. Nosso, cada um de nós quer isso, não é verdade? Então, eu acho que é por aí essa de grande diferença, que não é simples. A gente vê hoje os meninos abandonando a clínica rapidamente, porque a clínica é difícil, né? Eu queria colocar também que assim, é uma característica das profissões isso, né? A gente tem a característica da profissão de ela ser regulada pelos próprios da mesma profissão. Né? Autorregulada. Autorregulada. Então, isso é um elemento assim, que precisaria de ser repensado também dentro do Brasil. Por conta desse processo, da necessidade de que exista uma regulação social. Sim. Né? Então, por exemplo, eu queria dar alguns exemplos, né, de vida mesmo. Né? A gente teve residências médicas criadas no interior com muito sacrifício na década de 90, né? E que assim, a sociedade médica, né, as comissões de residência médica dificultaram muito. Né? A gente tentou criar residência em Petrolina em 96, 97, 98. Né? Isso assim, não era considerado, né, como viável dentro de uma... Dizer, coisas que foram tentadas, muitas coisas foram tentadas fazer. Houveram, antes do programa Mais Médico, houveram inúmeras tentativas
de negociação, organização, de fixação, de colocação de condições desses profissionais dentro dos municípios do interior que pudessem estar puxando, né, esses médicos para residirem lá, para estar atendendo a população. Eu vi uma declaração do presidente do CREMESP, que é o Conselho de Medicina de São Paulo. Ele disse que as últimas medidas do governo são uma declaração de guerra à medicina brasileira. Eu achei a declaração muito forte, eu queria que vocês comentassem essa declaração. Me parece uma coisa tão... uma coisa que se leva tão para o lado pessoal, como se o governo quisesse atingir os médicos e não resolver um problema social. Como é que vocês veem essa questão? Ele precisava dizer primeiro se era aos médicos ou à medicina. Uhum. Porque a medicina vai um tanto ou quanto mal, né? Porque pelas várias experiências que a gente vem vendo por aí, né, a medicina está cada vez menos qualificada, tanto na rede pública como na rede privada. A gente tem vários exemplos nas nossas famílias, né? Da dificuldade de ter um bom atendimento, de ter um atendimento resolutivo, né? E o que eu acho, como o Paulo estava dizendo, quer dizer, houveram várias tentativas de se regular, por exemplo, a sua preocupação aí das vagas da residência médica, negociando com essas entidades. Só que essas entidades resistiram em negociação. Por discriminação, por exemplo, a medicina de família, para poder ter residência, foi uma batalha. É uma batalha eterna e permanente. E se desvaloriza, porque ninguém dá valor e o profissional não vai. A gente tem que estar fazendo todo um trabalho quase de aliciamento, trabalhando com os estudantes, mostrando o valor do ser humano, da medicina de qualidade, apelando para a recuperação do aspecto vocacional, né? Para poder, hoje a gente vê crescendo, né? A gente vê claramente que essa questão de botar o aluno a partir do primeiro ano em contato com a comunidade tem mudado completamente o perfil, pelo menos na nossa escola. A gente vê hoje, e a gente pode perceber que o aluno formado assim, ele tem uma outra humanidade, né? No trato, né? É completamente diferente. Mas assim, esse processo de negociação foi muito difícil, porque eles não abriram. Porque eles querem regular, como o Paulette falou. A categoria quer se autorregular, mas também não se autorregula. Quem regula eles são as empresas médicas, né? E tem coisas muito piores, né? Tem assim, uma inserção das empresas diretamente com alguns profissionais, que é uma coisa assim tenebrosa, do ponto de vista de se discutir até em alguns momentos se a remuneração do profissional deve ser feita pela empresa que produz o stent, por exemplo, se a gente quer usar o stent, ou qualquer outra prótese, né? Tá certo? Ou até do doente. Se discute essa forma de trabalho, essa relação de trabalho, né? Ou seja, isso é medicina. Só para esclarecer, o stent é aquela agulha, é uma válvulazinha que se põe no coração ou no cabeça para desentupir as artérias. Recuperar o caninho venoso. Uma pergunta aqui, o que é stent? Bom, então está esclarecido. Mas eu vou pedir mais um minutinho para vocês, que a gente precisa fazer mais um intervalo. A gente lembra que você ainda pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 ou ainda para o Twitter @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco e hoje discutimos o tema novos modelos de formação médica. A gente já tem várias perguntas, comentários aqui do nosso público. Eu queria começar esse bloco com a pergunta do Cícero Eduardo, do Curado 1. Ele diz: onde está a disfunção da formação de um médico, sabendo que o mercado deforma o profissional? Está na base educacional ou no lucro em detrimento à vocação? É difícil, né, de responder essa pergunta. Acho que é um complexo, né? Eu acho que quando, né, o nosso presidente do CREMESP, que você citou, né, ele está colocando essa afirmação, né, da declaração de guerra, eu acho que ela está muito nesse espírito,
né? Assim, né? Eu acho que perdeu completamente o espírito da vocação, ou quase completamente. Do compromisso social, né? Do compromisso social, né? A gente estava dizendo hoje para os estudantes do primeiro período que estão entrando, né, do vestibular, que muitos deles ainda entram no primeiro período com o ideal de servir, né, de estar prestando um serviço à população. Mas, dentre os 6 anos, né, especialmente no final do curso, onde ele concentra as suas atividades dentro do hospital, a gente já tem esse contato direto, né, com a possibilidade do lucro e, efetivamente, a população fica muitas vezes esquecida. Anderson, pois não? Porque eu acho que na época que a gente se formava, isso de alguma forma também existia, essa pressão. Mas nós participávamos de um que eu chamo de currículo paralelo, que era o movimento estudantil. Então a gente tinha um verdadeiro curso de sociologia aplicada mesmo, né? De alto nível, né? Onde a gente tinha grupos de estudo que a gente discutia. Então a gente se fortalecia para ter uma crítica a esse espaço. O que a gente não percebe muito mais dentro dos estudantes, com raras exceções. Aqui e acolá tem um grupo, e aí sim, consegue ter uma crítica, mas é uma minoria. Porque o sistema de abafar a opinião, de, digamos assim, tornar todos iguais... E levar, né, em conta só a técnica. Não é nem só a técnica, é pior do que isso, eu acho. É não levar em conta a individualidade. Eles pensam que estão sendo individuais. Mas o sujeito profissional também não é valorizado. Ele acha que sim. Mas eu até digo para ele, olha, vocês são marionetes, ó, na mãozinha dos donos de empresa, de quem contrata vocês. Então, vocês precisam saber se posicionar. Né? Eu acho que está difícil para eles também, sabe? Anderson Alhares, via Twitter, ele diz: nenhum dos países citados pelas entrevistadas importa sem revalidação. Em qual desses países foi importado sem revalidação? Vocês sabem responder isso? A gente tem algo, assim, agora mesmo, né, saiu a notícia, né, da Arábia Saudita. A gente tem a Índia com um grande movimento, né? Agora, o que se tem, né, notícia é que os processos de revalidação, né, dos outros países não são semelhantes ao nosso. Né? Então, vários países europeus partem do processo de também possibilitar, absorver para a residência médica. Eu estava lendo um depoimento de um médico brasileiro formado aqui, que hoje trabalha em Portugal, e ele diz que lá os médicos, a porcentagem de médicos aprovados no sistema de revalidação é de 75% a 85%, quando o nosso fica em 15%, né? 14%. Então, assim, será que a revalidação deles é muito simples ou a nossa que... A gente tem situações aqui em relação, como você estava falando, à residência médica, que são muito importantes de serem pensadas, sabe? Assim, é completamente proibido ao estrangeiro acessar a residência médica. E, por exemplo, nós tivemos uma aluna, né, portuguesa que cursou os 6 anos de medicina na UPE e ela não pôde acessar a residência médica. Entendeu? Ela passou e ela não pôde acessar. Então, porque é portuguesa. Né? Quantas pessoas estariam, né, assim, quantos brasileiros estariam criticando os outros países se eles não pudessem fazer residência fora? Então, eu acho que a gente tinha que estar pensando também nisso, sabe? E que houve uma mudança no sentido de maior exclusão com a implantação do Revalida. Quer dizer, antes sempre houve regras para a regulamentação do diploma. Que já dificultavam essa... que não eram simples, tá certo? Só que essas regras foram mais aprimoradas, a despeito da necessidade de avaliar conhecimento e atitude e habilidade. Coisas que a gente também não consegue fazer no cotidiano das nossas formações, porque não é fácil a avaliação. Não é fácil avaliar atitude e habilidade. Além de não ser fácil, de ser complexo do ponto de vista mesmo pedagógico, é também muito caro. Só algumas escolas fazem, a Unicamp faz regularmente, a USP faz regularmente, entendeu? Mas faz com outro nível de exigência. E assim, eu estava lendo também que
para acessar as residências, principalmente as mais concorridas, os nossos alunos, a maioria, precisa fazer um cursinho que se chama pré-med, né, alguma coisa assim, que Med-Prev, né, que a mensalidade varia aí entre 600 e R$1.000, porque senão não passam também nas provas dessa residência. Então, assim, eles também não saem preparados da universidade para fazer essas provas? Não sai. Que Não relação sai. é essa? E né? é pura teoria, né? Muitas coisas erradas nesses cursos, a gente percebe claramente. Quando a gente vai discutir as provas, elaborar as provas, que aqui e acolá a gente elabora algumas provas e os questionamentos são baseados nesses cursos, que são vários, né? E a gente vê que, de fato, não tem nenhum embasamento científico nem técnico, né? E muito pouco uso prático também, né? E terminam que prejudicam o curso, porque eles não cumprem bem o internato para ficar fazendo esses cursos. Sim. Porque vira um mercado. mercado. Ricardo de Boa Viagem, por que o governo não abre mais vagas para o curso de medicina nas faculdades? Há alguma cota social? E aí a gente volta àquela questão, falta médicos, falta interessados, a gente precisa, o problema vai ser resolvido só com a abertura de novas vagas, ou se a gente abrir novas vagas e esse ciclo continuar, a gente vai continuar levando novos profissionais para as áreas que já tem muitos profissionais. Existe solução para essa questão? E aí eu queria também que vocês falassem naquela questão dos 2 anos a mais que o governo já voltou atrás, né, de formação no Sistema Único de Saúde. Como é que vocês veem essa questão? A gente tem uma luz no fim do túnel, a gente tem esperança de sair desse ciclo vicioso que a gente está hoje? Assim, pegando primeiro a questão que você colocou, né, existem cotas sociais, né, respondendo a ele, né, a UPE tem 20%, está crescendo para 40%, na UFPE também tem cotas sociais, né, em todas as federais, e essas cotas sociais têm sido importantes, né, acho que assim, é muito importante de se destacar isso, né. Essas também foram objetos de críticas, né, de muitas pessoas, né, mas, por exemplo, há 2 ou 3 turmas atrás, nós tivemos a aluna laureada de turma que era cotista, né? Então, para assim, quebrar o estigma de que o aluno não está bem preparado, então, e não vai, assim, né? isso é uma questão também importante. A gente, eu fui presidente, né, para ver como as coisas mudaram. Né? Eu fui presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes e nós escrevemos um ponto, né, um artigo da Lei Orgânica do SUS 8080 de 1990, em que a gente defendia que as residências fossem de saúde, né, e que a gente já pudesse em 1990 estar ampliando a residência médica para as outras profissões de saúde. E naquele momento a gente já era favorável ao chamado serviço social, né, obrigatório ou voluntário. Né? Não, uma boa parte do movimento era favorável ao serviço social voluntário, né? E a gente, eu pessoalmente, né, há muitos anos que eu sou favorável ao serviço social obrigatório, inclusive. Serviço civil, né? Serviço civil obrigatório. E eu acho que, de certa forma, isso é o mínimo que um cidadão brasileiro estaria tendo que dar. Assim, uma pessoa que opta pela medicina, né, uma pessoa que opta vale por salientar que esse serviço não seria gratuito. O profissional Muito bem pago, receberia, né? Ele é mais bem pago do que nós. Né? Assim, ele é muito mais bem pago do que que nós, para ser honesto, né? Para a gente estar colocando claramente as questões. Né? Então, assim, eu, na verdade, acho que o governo voltou atrás, né, para fazer justamente essa mediação de interesses, dos interesses. Eu acho que a proposta de uma residência médica tá. na atenção básica, ela é extremamente importante. Né? O que a gente vê hoje, por exemplo, é que uma pessoa, né, faz uma cirurgia, opera um paciente num grande hospital e ele dá alta sem saber,
né, para onde aquela pessoa está indo, né, quantos degraus ele vai ter que subir, né, se a cadeira de roda chega, se o carro vai poder levá-lo, para onde é que ele vai, né, se as condições, né, de como é que ele vai se virar na casa dele. Então, pra assim, fazer ele não o segmento, tem, né? Ele, assim, de certa forma, é uma das partes, né, do acompanhamento do profissional que está no hospital, o acompanhamento do segmento desse seu paciente, né? Então, assim, eu acho que isso faz parte desse processo e é útil para todas as especialidades médicas. Eu tenho uma... Pois não, pode falar. Eu só queria colocar um pouquinho assim, quando ele pergunta, abrir vagas, resolve... Essa é uma questão muito complexa, né? Porque você tem que, de fato, fazer com que o Estado brasileiro, e aí o governo federal, os outros níveis, né? Trabalhe a regulação, o planejamento da necessidade de profissionais da área da saúde e também a área de trabalho. Porque se não regular o trabalho, não tem número de formandos que dê conta. Porque quem regula o trabalho não é a necessidade da população, é a necessidade do consumo, é o consumo que regula. Então, se a gente não fizer essa regulação, e isso não é uma coisa simples de fazer, não adianta só abrir vaga, mas é necessário abrir vaga. Só que abrir vaga hoje é para eu ter médico daqui a pelo menos 8 anos. E se precisa de médico hoje, agora. Como se precisa também de outros profissionais, né? E quem está na gestão, né, não pode deixar de reconhecer isso, porque isso é necessidade social da população. É complexo e tem que ter a perspectiva momentânea e também futura. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Eu tenho mais 30 segundos para cada uma de vocês fazer suas colocações finais, para a gente finalizar o programa. Por favor, Paulete. Na verdade, eu queria, né, colocar uma reflexão, né, para todos, na verdade, a população e os colegas que estão, né, com certeza nos ouvindo, de que a gente pudesse estar se desarmando, né, dos nossos pensamentos pré-formados e que a gente pudesse estar se colocando no espaço de paciente, sabe, com a nossa mãe, com o nosso filho, numa situação de necessidade e o que é que a gente ia estar solicitando do Estado brasileiro, né, se a gente ia estar gostando, né, de estar num desses municípios de 700 que você citou no início do programa, que não tem sequer um médico. Eu queria dizer assim que é muito importante a gente estar participando destes movimentos, a gente se dispõe, né? E que eu acho que essa discussão, de forma desarmada, como o Paulete colocou, e até avaliando um pouco a conjuntura atual, pensando como ela se constituiu e como é que ela vai se desenvolver a partir de agora, né? Para que a gente possa ter mais condições de debate e de formação de cidadãos e cidadãs, na escola, na formação dos alunos, mas também na sociedade e também na categoria médica e nas outras categorias da área de saúde que já estão aí nos seus conselhos, né? Tá certo? Fazendo essa discussão. Que inclua a sociedade nessa discussão, tá certo? Como o SUS preconizou e faz no controle social. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente volta a ressaltar que o programa está aberto à presença do CREMEP, à presença do sindicato, que a gente convidou e não pôde estar aqui hoje. Mais uma vez, obrigada a você que participou, que mandou perguntas. Uma boa noite e até o próximo programa.